Então, oi, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Mais uma vez a gente retorna aqui para falar um pouquinho sobre os problemas relacionados ao alimento, né? Então, só para a gente, assim, causar um pouquinho de impacto, né? Que isso eu acho que é bastante importante, porque através do impacto a gente consegue mostrar a relevância do problema, né? As doenças causadas por alimentos, elas são, segundo a Organização Mundial da Saúde, na questão estatística, ela é uma das doenças que devem ocorrer com maior frequência, né, com maior frequência na população como um todo, né, e a maior parte das doenças que acometem o ser humano e os animais, ou cerca de 80% a 87% das doenças que acometem o homem e os animais, são causadas ou veiculadas através, então, de alimentos ou água, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente tentar demonstrar a questão da relevância, então, dos problemas causados pelos alimentos, e a água entra aí também como um fator bastante importante na causalidade dessas patologias. Então, nós vamos dando continuidade. A gente já falou sobre a salmonela outro dia, que também é uma doença muito importante. Dentre todas essas que nós vamos falar hoje, que nós vamos abordar hoje, é a que apresenta com uma maior incidência, né? No entanto, existem várias outras patologias que também são importantes e que a gente vai tentar abordá-las, algumas de uma forma um pouquinho mais rápido, né? Porque são muitas as patologias, mas hoje eu tive que fazer um recorte, né? E logo mais a gente fala então um pouquinho sobre quais são essas patologias que a gente vai ter um tempinho de trabalhar hoje, tá? Então, dentre as doenças que acometem o ser humano, nós temos então as infecções, né, que a gente já falou, uma delas foi a salmonela, e hoje nós vamos tentar falar um pouquinho de uma forma mais direcionada sobre as intoxicações alimentares, né? Então, o que são essas doenças? São doenças ou enfermidades causadas, né, pela ingestão de alimentos ou água contaminadas, né, que se apresenta com maior incidência, que pode se apresentar com maior incidência, né, e até devido à questão imunitária dos indivíduos, em crianças, né, em crianças bastante jovens, e lactentes, e idosos imunodeprimidos, não descartando os outros indivíduos, né, de outras idades. Ela pode também variar de acordo com diversos aspectos, como, por exemplo, a questão da educação, da questão financeira, condições socioeconômicas, a presença ou não de saneamento básico, né, entrando aí o tratamento da água, o destino adequado de dejetos, líquidos e sólidos, fatores ambientais, culturais e outros. Ela apresenta-se com a distribuição universal, né? Entretanto, alguns países, devido ao serviço de notificação ser melhor, então eles conseguem notificar melhor esses agravos ou patologias, né? No caso das intoxicações alimentares, essas enfermidades. Também a Organização Mundial da Saúde estima que mais de um terço da população mundial adoeça devido a surtos de DTA, e somente uma pequena proporção dessas são notificadas, isso a cada dia. Estima-se que para cada um surto notificado, a gente tem 1000 surtos não notificados, né? Isso pode ser até exemplificado, e a maior parte das pessoas que tem um quadro diarreico, né, um dia, 2 dias, muitas delas, né, se o quadro não for muito relevante, não for muito violento, elas acabam até... Eu ouço bastante isso, né? Algumas pessoas até achando bom, porque facilita, então, até o próprio emagrecimento. Eu canso de escutar isso, né? Então, isso também é uma das formas de haver a subnotificação, e por ser uma doença praticamente banal entre toda a população. Aqui nós temos um quadro, né, segundo dados adquiridos no Ministério da Saúde, né, da quantia mais ou menos de surtos notificados que nós tivemos nos vários anos, né? Vamos ver aí o ano de 2000, nós tivemos 427 surtos notificados, com mais ou menos 10 mil indivíduos doentes,
Né? Então vamos calcular aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, que preconiza para cada um surto que a gente tem, nós temos 1.000 não notificados, multiplicando isso aí por 1.000, vamos ver o número de pessoas que nós teríamos aí, né? Enquanto teríamos mais ou menos aí 90 mil indivíduos doentes, né? E mais ou menos 31 mil indivíduos expostos. Né? E aí podemos observar aí uma série, né, que ela tende de 2000 a 2002 ela tende a aumentar, depois minimiza um pouco, em 2005 ela aumenta novamente, né? Ou seja, ela tem um quadro mais ou menos semelhante, não varia muito, né? Com 2013 a mais ou menos 800 casos notificados, com mais ou menos 17 mil pessoas envolvidas. Né? Então a gente vê que mesmo ela não sendo uma doença de notificação compulsória, quando ela aparece em forma de surtos, né, o serviço de saúde tem então que notificar, porque na verdade todos os surtos, independente de ser de toxinfecção alimentar ou não, no mundo todo ele é de notificação obrigatória. Quais seriam então os agentes etiológicos e alimentos mais frequentes envolvidos nesses surtos que nós acabamos de mensurar, que nós acabamos de demonstrar? Em primeiro lugar, eu já havia falado para vocês, hoje no início da nossa conversa e também no outro dia, né? Então, no Brasil, na Europa, na América do Norte, nos países que acompanham melhor e que tem uma facilidade, né, de acompanhar esses surtos, a Salmonella typhimurium, a Salmonella enteritidis, Sorotype enteritidis, tem sido o agente etiológico mais frequente em todos os surtos. Né? E ela é, inclusive, uma das responsáveis pela mortalidade infantil. Né? Uma das 4 causas da mortalidade infantil, né, quando se tratando de agente etiológico, é claro. Depois, nós teríamos, então, o Staphylococcus aureus. Né? Depois, em terceiro lugar, nós teríamos a Escherichia coli. E em quarto lugar, o Bacillus cereus. Né? Tanto o A quanto o B. E aí, então, eu procurei também demonstrar para vocês, colocar aí para vocês, quais seriam também os alimentos onde esses agentes etiológicos são mais frequentemente encontrados. Isso não quer dizer que eles não possam ser encontrados em outros alimentos. Né? Mas esses agentes etiológicos, eles têm então uma predileção lá, né, na sua seleção por alimentos para a sua própria multiplicação, para a sua própria sobrevivência. Eles têm então como eleição a salmonela, tem uma preferência pelos ovos e derivados de ovos, ou seja, tudo que for elaborado com ovos, né? Crus ou não crus. O Staphylococcus aureus também tem uma predileção muito importante pelos leites derivados de leite, e isso pode ser explicado também quando ele aparece no leite, iogurte, queijos e derivados, né? Porque ele é o grande causador da mastite bovina. Né? E também é um dos grandes causadores da mastite na mulher também. Né? E em terceiro lugar nós teríamos a Escherichia coli, que aí ela englobaria todos esses alimentos, com uma maior frequência carnes e derivados, mas o ser humano tem uma responsabilidade bastante importante aí na disseminação da E. coli, e principalmente, mais para frente a gente vai falar um pouquinho da E. coli 157, né, que tem sido a causa de problemas hemorrágicos bastante importante e que foi a grande responsável também pelo surto epidêmico ocorrido no Paraná, em Curitiba, no Paraná, né, causando a mortalidade de várias crianças e vários idosos também. E por último, então, o Bacillus cereus, que tem uma preferência bastante por alimentos mais secos. Né? Ou seja, Bacillus cereus tem predileção, então, pelos cereais. E aí, como cereais importantes, nós teríamos o macarrão e o arroz. E esses surtos também, para a gente ter uma ideia da localização, quando a gente tem surtos relacionados a, por exemplo, restaurantes que elaboram comidas chinesas ou domicílios que tiveram a oportunidade de fazer comidas de massas, onde a massa foi o cardápio principal, ou o arroz sem nenhum creme, ou com pouca água livre, né? Geralmente a gente pode pensar então em Bacillus cereus, que é o grande agente causador, tanto de vômito quanto de diarreia, dependendo então da cepa aí, envolvida no processo. Depois nós teríamos, de uma forma geral, né, eu procurei colocar aqui os agentes de uma forma mais geral no mundo, né, e que não deixa de ser verdade aqui no nosso país também. Então nós teríamos primeiro aí, né, então as toxinas,
né? Os agentes etiológicos causadores de toxinas, né? Então são as doenças desenvolvidas através do produto dessa bactéria, né? Então a bactéria produz então uma toxina, né? E essa toxina então ela é elaborada, pode ser pré-elaborada ou pode ser pós-elaborada, né? Que no caso do Staphylococcus aureus nós teríamos então uma toxina pré-elaborada, ou seja, ele presente no alimento, ele se multiplica e aí no alimento ele libera então essa toxina, que ao ser ingerida vai causar então alguns problemas que nós vamos ver adiante. Depois nós teríamos então como uma toxina pós-elaborada, o caso do Clostridium perfringens, que eu coloquei o Clostridium SP de uma forma geral, mas eu vou focar mais hoje no Clostridium perfringens, e o Bacillus cereus B, que é o que tem a toxina pós-elaborada, ou seja, a gente ingere o alimento com uma grande quantidade de bactéria, né? E essa bactéria, então, na nossa luz intestinal, ela vai fazer, então, a liberação dessa toxina, daí o nome, então, pós-elaborada, toxina pós-elaborada. Bom, e depois, então, das toxinas, nós teríamos, então, ainda, provocando a toxina, mas ainda com a ação dela também, ou seja, o caso da Escherichia coli, né? Onde há a ação da toxina que ela libera, né? Então nós temos a ação da toxina no intestino e temos ainda a ação da própria bactéria, né? da Escherichia coli, que seria um caso onde nós temos a dupla ação. Depois nós teríamos casos onde só a bactéria, né? Só a bactéria atua então na luz intestinal, ou seja, apesar dela eliminar a toxina, né? Nós temos várias salmonelas que eliminam toxinas, né? Mas no caso da Salmonella enteritidis e a tifimúrio, né, nós teríamos então a ação propriamente dita somente dela. Então ela invade a luz intestinal, que a gente já discutiu na aula passada, né? Então ela invade a camada basal, se multiplica, determinando então a sintomatologia clínica. Então dentre elas nós teríamos então a Salmonella, a Shigella, que é também uma bactéria que causa casos muito mais graves do que a Salmonella, portanto ela é muito mais virulenta, né? Ela chega a ser 100 vezes mais virulenta do que a Salmonella e, portanto, menos resistente na natureza, né? Depois teríamos a Escherichia coli que eu acabei de colocar, que nós temos várias cepas, essa de cima nós temos a E157, aqui já é uma outra cepa, e teríamos outras doenças que também causam infecção, que eu coloquei como exemplo, que não vai ser objeto da nossa aula hoje, né, que é a própria brucela, né, que pode causar esterilidade, orquite no homem, né, e problemas em articulações. Temos a leptospirose, que todo mundo conhece muito bem. Temos a Mycobacterium tuberculosis e o bovis, né, principalmente o bovis, que pode causar a tuberculose miliar, que é transmitido através do leite, né, contaminado. Temos aí depois as doenças transmitidas pelos vírus, né, que acontecem bastante no nosso meio, principalmente o rotavírus, né, que causa também sintomas compatíveis com quadro diarreico, gastroentérico. Temos o noravírus e astrovírus, que tem sido responsabilizado, né, na época do verão aí, por vários quadros diarreicos. E depois temos outras patologias transmitidas por alimentos também, por parasitas, que como exemplo nós teríamos a Entaboera histolítica, teríamos a Giardia lamblia, o Cristoporidium parvum, o próprio cisticerco, que seria um outro momento para a gente conversar, né? A Teníase cisticercose, que também é uma patologia muito importante e que é transmitida também através dos alimentos, infelizmente, né? E depois temos também as intoxicações causadas por substâncias tóxicas, como metais pesados, agrotóxicos e outros compostos orgânicos presentes na água e também nos alimentos. Inclusive também por até alguns medicamentos que podem estar presentes aí nos alimentos de origem animal. E por último teríamos aí os prions, né, ou prions como quiserem, né, que são partículas proteicas com poder infectante bastante importante, né, e que hoje a gente não tem disponível medidas eficazes para sua minimização no nosso meio, né, bastante difícil da gente controlar, até porque não é um organismo vivo, né, então a gente até tem uma dificuldade até usar os termos, né, porque é uma coisa assim
é um assunto bastante recente, bastante novo, e a gente está ainda aprendendo com isso, né? Mas só para exemplificar, é o grande causador da encefalite espongiforme bovina, né, a doença da vaca louca, e que tem uma variável no ser humano chamada Creutzfeldt-Jakob. Né, uma doença também bastante importante e que a gente adquire, então, pode adquirir através de carnes e derivados de carnes, provenientes de animais de regiões que possivelmente apresentem, então, essa patologia. Né. Um grande exemplo foi a Inglaterra, né, que teve vários surtos epidêmicos e que foi capaz de disseminar pela Europa toda. Nós teríamos aí, então, aspectos agora relacionados à morbidade, mortalidade e letalidade. Com raríssimas exceções, né, na verdade, a morbidade, né, no caso desses agentes etiológicos que nós estamos discutindo hoje, né, tirando aí a questão imunológica dos indivíduos, se ele está ou menos imunodeprimido, é ou não idoso, é ou não criança, de uma forma geral, a morbidade é bastante alta, né, bastante alta. Então, esses indivíduos, esses agentes, têm uma capacidade bastante grande de desenvolver, então, a doença em quem o ingere em dose infectante. Porém, né, a mortalidade e a letalidade, com raras exceções, ela tem sido, né, de uma forma geral também, na literatura coloca pra gente, que a mortalidade e a letalidade tem sido bastante baixa, né, bastante baixa. Com raras exceções, nós temos aí na mídia aí a questão do ebola, que todo mundo já ouviu falar, né, parece que tem uma possibilidade dele também ser transmitido pelos alimentos, mas nós temos aí o botulismo, que todo mundo já ouviu falar, né, que se a gente não atender com uma certa rapidez, né, o indivíduo pode ir ao óbito em 24 horas, 48 horas. A intoxicação por Escherichia coli, a O157H7, que também ela tem um poder de virulência bastante importante, né, e o Streptococcus epidermidis, também não muito divulgado no nosso país, né, mas os países asiáticos têm assim uma prevalência bastante importante desse agente etiológico no meio ambiente e, consequentemente, nos estabelecimentos de gêneros alimentícios. E, por último, aí, o ácido domóico, né, que é um neurotransmissor não fisiológico relacionado com o surto de intoxicação amnésica, descrita, então, no Canadá, em 87, que é uma substância presente nos mariscos, é uma toxina, né, presente nos mariscos, que se alimenta de uma diatomácea, né, Anitschia pungens. E para a gente agora fechar um pouquinho aí, né, nas doenças que nós vamos trabalhar, eu vejo assim a necessidade da gente entender um pouquinho e fazer a diferenciação, né, entre as toxinfecções alimentares. Né? Então, na verdade, quando a gente fala em DTA, doença transmitida por alimentos, dentro delas nós temos um grupo que chama toxinfecções alimentares, e dentro das toxinfecções alimentares, ele tem sido usado dessa forma na literatura, né? A gente pode classificá-las, então, nas próprias infecções, né, que a gente já abordou antes. Temos as toxinfecções e as intoxicações alimentares. Então, rapidamente, nós teremos aí as infecções, né, as infecções alimentares, que são causadas, então, por ingestão de micro-organismos patogênicos denominados invasivos. Então, nós temos a invasão da bactéria no tecido, e aí, então, a multiplicação dela e aí a determinação, então, da sintomatologia. Como exemplo, nós já vimos outro dia a salmonela, a shigella, a yersinia, o campylobacter, né, e etc. E esses quadros geralmente são associados a diarreias frequentes, mas não volumosas, podendo conter sangue ou pus, dores abdominais intensas, febre, né, infecção e desidratação leve, sugerindo infecção do intestino grosso com bactérias então invasivas. Né. Agentes virais, protozoários e hominos também estão envolvidos com DTA, cujos mecanismos de ação e invasão tecidual, embora o quadro clínico geralmente não tenha as mesmas características que essa, então, que a gente acabou de citar. Né? Nós temos, então, as toxinfecções que a gente vai abordar um pouquinho hoje, né? Que são as doenças causadas por micro-organismos, né? E aí não invasivos, né? Ou seja, toxigênicos. A ação, então, é do produto da bactéria, né? Então, cujo quadro clínico é provocado pelas toxinas liberadas quando esses se multiplicam, esporulam ou sofrem lise na luz intestinal. Né? Essas toxinas elas podem atuar no mecanismo de secreção
e absorção da mucosa do intestino. Né? Exemplo aí, nós teríamos a Escherichia coli, enterotoxigênica, que é uma delas seria a 157, o Vibrião colérico, né? O Vibrio parahemolítico, o Clostridium perfringens, que a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, e Bacillus cereus, né, com cepa diarreica, que são exemplos bem clássicos não de toxinfecção alimentar. E depois, finalmente, nós teríamos então as intoxicações alimentares, né, que a gente já viu um pouquinho lá, né, são doenças provocadas pelas toxinas, formadas em decorrência da intensa proliferação dos micro-organismos no alimento. E aqui, muito importante, já falei no início, aqui as toxinas são liberadas no alimento. Portanto, nesse caso, nós ingerimos então o alimento com grande quantidade de toxina. E isso é bastante importante a gente frisar, porque lá no tratamento, lá na forma de prevenção e controle, se a gente não souber disso, a gente não tem como saber a forma de a gente controlar esse tipo de problema ou prevenir. Né? Nós temos o quê? Nós temos uma bactéria, então eu tenho que destruir a bactéria. Eu tenho a toxina, o que eu vou usar para neutralizar? Por exemplo, no caso de eu ter a toxina, o uso de antibiótico terapia está completamente contraindicado, né? Se a gente não tiver, então, complicações. Então agora vamos discutir um pouquinho, então, vamos fechar um pouquinho aí em cima das intoxicações alimentares, né? E como eu coloquei lá, o agente etiológico é Staphylococcus aureus, né? Que é o segundo aí, o segundo maior incidente aqui no Brasil, né? E praticamente na América do Norte, Europa e alguns países asiáticos também, né? Então, os quadros clínicos derivados, então, da intoxicação alimentar por estáfilo, né, ele aparece de uma forma muito repentina. Né? É aquele caso que a gente comeu o alimento, daqui 15, meia hora a gente já começa, né, a ficar com náuseas, vômito e até diarreia. Né? E a gente, puxa, mas eu acabei de comer o alimento e já estou com essa sintomatologia? Não é possível. Então a gente não suspeita desse alimento. Né? A gente passa a suspeitar do que comeu ontem, do que comeu antes de ontem, né? Mas na verdade o quadro causado pelo Staphylococcus aureus, ele é muito rápido, em média 2 a 3 horas no máximo, podendo variar até 6 horas, né? E os sintomas mais frequentes são as náuseas, vômitos, né? Prostração intensa, e pode apresentar diarreia, hipotensão e também hipotermia, né? E os sintomas geralmente tendem a desaparecer em 1 ou 2 dias, ou seja, essas doenças são autolimitantes, né? Mas devido aos sintomas serem bastante violentos, bastante aguçados, muitas vezes há necessidade de hospitalização. O diagnóstico é feito através, então, da identificação dos surtos, né? Surtos para nós é a ocorrência de 2 ou 3 casos mais, né? com a mesma fonte de infecção, portanto, como exemplo, a gente teria um restaurante, 3, 4 colegas que foram se alimentaram do mesmo alimento e a partir de um determinado tempo começaram a apresentar, então, determinados tipos de sintomatologia. Né? Então, a presença de surto, né, com esse período de incubação, com essa sintomatologia que a gente acabou de colocar, pode nos levar a suspeitar, então, do Staphylococcus. Aí, o diagnóstico diferencial a gente pode fazer, então, com todas essas outras patologias que nós estamos vendo aqui. Né? É óbvio que a gente sabe que não são só essas patologias que podem causar diarreia, né? Mas normalmente são elas que aparecem com maior frequência no nosso meio. E o diagnóstico laboratorial ele pode ser feito também através da coprocultura, né? Análise das fezes, também pode-se analisar o conteúdo do vômito, né? E também o alimento. E aí o diagnóstico pode ser considerado positivo quando a gente encontra acima ou igual 10 à quinta da presença então de Staphylococcus por grama no alimento, né? Ou essa quantidade também no conteúdo do vômito. Ou na ausência, e a ausência disso é importante também a gente observar, que na ausência disso não significa que não seja ele, né? A gente pode também fazer a pesquisa de toxina também, né? Que às vezes é bastante difícil realizar esse tipo de análise. Né? Então, na verdade, a ausência dele não descarta a possibilidade de se confirmar o diagnóstico, então, por intoxicação alimentar
por esse agente etiológico, que vai ter vai ter como diagnóstico diferencial o bacilo cereusar, que tem mais ou menos o mesmo período de incubação, que vai diferenciar aí, que a gente vai poder fazer diferenciação, então, através dos alimentos. Depois aí nós teríamos, então, o agente tóxico, né? Eu coloquei aqui para ficar de uma forma mais didática, mas eu já abordei isso. O agente tóxico, então, seria uma enterotoxina, né? E muito importante a gente discutir isso, que há muitos estudos, muitos artigos mostrando que além dela ser uma enterotoxina, me parece também que os estudos mostram com bastante frequência que ela tem uma parte aí denominada neurotoxina também, que pode justificar a questão aí então da presença, da frequência bastante importante da emese, né, do vômito então. A distribuição dele é universal, né, nos Estados Unidos. Hoje ele é o principal causador dos surtos de toxinfecção alimentar. Ele entra aí com 25%, né, dos surtos todos envolvidos e notificados no país. E aí nós temos ainda como reservatório, bastante importante, porque se a gente não souber o reservatório, fica meio complicado a gente fazer o controle dessa patologia, né? Nós temos aí como principal reservatório, né, o ser humano. Né? O ser humano, na maior parte dos casos, inclusive foram descritos, inclusive nesses casos notificados aqui no nosso país, né? Nós temos os bovinos, né? E aí dentro dos bovinos a carne, o leite principalmente, os derivados de leite, o queijo Minas Frescal, para quem gosta aí, né? Um dos queijos mais vulneráveis à presença então do Staphylococcus, porque ele tem uma quantidade de proteína bastante importante, né? E tem uma quantidade praticamente exagerada de AW, ou seja, água livre, né? E esses nutrientes são importantíssimos para a multiplicação desse agente, né? E aí, com menor frequência, aí nos animais de estimação, os cães, né? E cães, os felinos e aves de curral. O modo de transmissão, né? Então, através da ingestão dos alimentos que contêm a enterotoxina, através das mãos dos manipuladores de alimentos, né? Que não fazem a higienização completa, ou que apresentam abscessos, ou que apresentam algum problema de lesão nas mãos, algumas erupções, feridas, ou com secreções purulentas, ou não. Né? Então, isso é bastante importante, porque lá, quando a gente for ver a forma de prevenção e controle, a gente vai ter que prestar bastante atenção nessa questão aí de como se transmite. Né? Então, o manipulador de alimento tem uma responsabilidade bastante grande. Né? E quando eu digo manipulador de alimento, é muito importante a gente lembrar que nós, na nossa casa, nós somos manipuladores de alimento. Né? E ao contrário de que todo mundo pensa, a maior parte dos surtos não ocorrem nos restaurantes. Né? Ela ocorre com maior frequência no domicílio. Né? E no domicílio, como geralmente são poucas pessoas envolvidas, né? Então ele acaba não sendo muito relevante e acaba não tendo notificação. Então os serviços de saúde, as vigilâncias, tanto a sanitária quanto a epidemiológica, acaba não sabendo, né, desse surto, e aí então não tendo a oportunidade de estudá-los e tentar controlá-los. E uma outra forma então seria a ingestão de alimentos também mal elaborados, né, na indústria. E aí eu dei um grande exemplo para vocês aí, alimentos clandestinos, como esses queijos que são vendidos nas feiras, que a gente não sabe a procedência desse alimento. Né? Vai que o animal tinha uma patologia, né, apresentava uma mastite bastante importante, né? E na hora esse leite não foi pasteurizado, não houve a oportunidade, ou o processo térmico que ele foi submetido não foi suficiente para a destruição desse agente etiológico, né? Ou às vezes nem foi submetido a algum processo térmico. Né? Então isso é muito importante a gente observar. Então dar preferência para alimentos, né, que tenham uma frequência bastante importante. Né? Alimentos que tenham que ficar aí então, entre a temperatura de 10 e 60 graus, que seriam então alimentos que tem um risco maior então de passar então esse problema para o ser humano. O período de incubação eu já coloquei para vocês, em média 2 horas, transmissibilidade não se aplica, suscetíveis somos todos nós, né, e os animais também.
E aí, no segundo momento, nós teríamos, então, as intoxicações causadas, então, pelos Clostridium perfringens, né, que causam, então, transtorno intestinal, como o próprio Staphylo, né. Só que aqui a diferenciação, enquanto lá a gente tem um quadro muito de vômito, aqui a gente tem um quadro mais de diarreia, né, cólica e diarreia, né. Então, tem vários artigos mostrando, né, na Alemanha, por exemplo, ele tem, embora aqui no Brasil ele não tenha uma alta letalidade, né, na Alemanha, pós-guerra, houve vários artigos que demonstram altíssima letalidade nos indivíduos, então, que tiveram acometimento pelo Clostridium perfringens. Né. Nós temos aí duas cepas importantes, a cepa A e a cepa C. Né. A cepa A é essa comumente encontrada, causadora da diarreia, e a cepa C, então, seria uma cepa causadora, então, das enterites necróticas. Distribuição, reservatórios e modos de transmissão, né? Aqui o que nós vamos ter de diferente, então, do Staphylococcus é que aqui nós temos o solo envolvido, né? E as fezes dos animais, né? Porque ele vive de uma forma natural na nossa flora e na flora dos animais, dos bovinos ruminantes, né? Então, e a forma de transmissão, então, é através de carnes mal cozidas e reesquentadas, ou seja, foi submetida a um processo térmico, depois permanece por mais de 2 horas na temperatura ambiente, né? E depois, na hora que a gente vai comer esse alimento, vai ingerir esse alimento, a gente então esquenta esse alimento, mas não numa temperatura alta, né? Numa temperatura amônia, que é aquilo que a gente aguenta, que a gente suporta, né? E aí então está o que a gente diz a sensibilização térmica, que nesse caso há necessidade. Se eu comer um alimento que contém o clostrídio e esse clostrídio presente nesse alimento não tiver sido sensibilizado termicamente, dificilmente nós vamos ter o quadro, então, a liberação da toxina, então, na nossa luz intestinal. O período de incubação aqui é maior, em média 12 horas. A transmissibilidade de indivíduo a indivíduo não tem casos descritos, né? Todos nós somos suscetíveis. E resistência, parece que alguns indivíduos, já há alguns estudos mostrando aí que alguns indivíduos apresentam uma certa resistência, que a gente ainda não pode colocar ainda como uma resistência de uma forma generalizada. Depois nós teríamos agora a intoxicação alimentar causada pelo Bacillus cereus, que, como eu já disse antes, né, é uma bactéria que elimina a toxina, mas ela deve estar presente com maior frequência, então, nos alimentos secos, cereais, macarrão, arroz, etc. Então, aqui no caso, nós temos a cepa A e a cepa B. Uma é a que causa vômito e a outra que causa a diarreia, né? Aqui nós temos, então, a liberação de uma enterotoxina também, que na luz intestinal, então, vai fazer a irritação, e aí nós podemos ter, então, aquela sintomatologia característica das síndromes gastroentéricas, que são vômitos, diarreia, cólica, calafrios e etc. Distribuição também se apresenta também de uma forma geral. Reservatórios aí, nós temos também o solo, cereais e alimentos secos, como eu já havia dito anteriormente, né? Modo de transmissão da mesma forma, exatamente da mesma forma que o Clostridium perfringens, né? Então, através da ingestão de alimentos, na verdade, contaminados e infectantes, há necessidade de ter aquela dose, né, a mais, né? E alimentos mal cozidos, como arroz, no caso do Clostridium nós teríamos as carnes, né? E aqui nós temos arroz e macarrões e cereais de uma forma geral, né? Aqui também nós temos a pré-sensibilização. Esse agente etiológico tem que ser pré-sensibilizado, ou seja, esse alimento já tem que ser elaborado na temperatura e novamente ele ser reesquentado novamente para ver então a liberação da toxina, que no caso seria uma enterotoxina. Aqui nós teríamos 2 períodos de incubação. Para a cepa A nós teríamos em média 3 horas e para a cepa B nós teríamos aí um período de incubação um pouco maior, que varia de 6 a 24 horas. Né? O período de transmissibilidade também, não há caso descrito que o animal passa para um outro animal e do homem para o homem. Né? E a suscetibilidade, a maioria das pessoas também apresentam, né? Todo mundo é suscetível. E a resistência também desconhecida. E finalmente, né, que nós já estamos com o tempo aí quase se esgotando, né, de todas elas, a mais virulenta, né, e como eu disse anteriormente, a que tem causado óbitos, né, em vários países,
E aqui o estado do Paraná também foi o primeiro a notificar esse tipo de patologia, não que não exista nos outros, né? Mas eles tiveram um sistema bastante alerta, né? E conseguiram identificar. Então aqui nós temos um agente etiológico bem mais virulento, né? E as doenças aqui são causadas, são caracterizadas por diarreia e enterite hemorrágica. As cepas também podem causar síndrome hemolítica urêmica e a púrpura trombocitopenia trombótica, né? O agente infeccioso é a cepa E. coli O157, H7. Também a distribuição dela é universal, né? Mas tem sido mais divulgada na América do Norte, na América do Sul também, nosso país também está bastante alerta, Austrália e Japão. Então são os locais que estão divulgando mais esses surtos, reservatórios mesmo dos outros também, solo, animais, alimentos de origem animal, de uma forma geral, mas o ser humano, muito importante, né? Muito importante. De todos os casos, no caso da E. coli, nós temos o ser humano passando para outro ser humano, né? Então, aí nós teríamos então como modo de transmissão e a ingestão também de alimentos contaminados pelo solo, fezes de animais e principalmente do homem. E a água entrando aí também como um alimento, a gente não pode esquecer. Porque quando a gente fala em alimentos, a gente tem uma tendência a excluir a água, né? Mas a água é um dos alimentos mais importantes que nós temos. O período de incubação aqui é bem longo, né? Varia de 3 a 8 dias, bem diferenciado de todos aqueles outros que nós vimos. A transmissibilidade é o indivíduo, enquanto ele apresenta sintoma, ele transmite a doença, né? Então, tomar bastante cuidado, né? Todo mundo é suscetível e a resistência é bastante desconhecida, né? Bom, para a gente finalizar, vamos discutir bem rapidamente a questão das medidas de controle, né? Que são aquelas medidas que a gente já discutiu no caso da salmonela, mas vamos repetir algumas e depois vamos discutir um pouquinho, brevemente, a questão do tratamento individual. Então nós teríamos aí educação sanitária dos manipuladores de alimento, no sentido de esclarecer, né, como é que essa bactéria está, como é que ela vive, né, o que ela prefere, que tipo de alimento ela prefere e quais são as medidas, né, de controle que nós podemos tomar. Né? Quando o alimento chega no nosso estabelecimento, quando ele chega na nossa casa, eu tenho que refrigerar? Eu tenho que ferver? Como é que eu vou fazer o condicionamento desse alimento? Que no caso aqui é obviamente a refrigeração abaixo de 10 graus e se for o alimento servido quente, obviamente também acima de 60 graus. Né? Depois nós temos então a desinfecção de utensílios e objetos utilizados no preparo de alimentos e nos cuidados com os doentes. A pasteurização dos alimentos, leites, ovos, hoje está muito comum. São Paulo é um estado que é pioneiro nisso, eles estão pasteurizando os ovos. Né? Inspeção em abatedouros, indústrias e fábricas de alimentos. Há necessidade de um profissional que entende disso aí, que entende da cadeia, do ciclo desse agente etiológico. Cheguem à população, que é muito simples a gente colocar a culpa na população, que a população tem higiene, a população tem problemas, mas nós nos serviços de saúde também, muitas vezes a gente deixa a desejar. Né? A cocção adequada dos alimentos, então, portanto, acima de 60 graus, o tratamento da água, o controle do destino, resíduos sólidos e líquidos, saneamento básico, que tanto as políticas de saúde utilizam tanto aí na época das políticas, e quando a gente vai ver, isso aí passa desapercebido, né? E o controle, então, com o paciente, né? Notificar as autoridades sanitárias, porque essa é uma doença que a gente precisa investigar, né? Porque há possibilidade da disseminação para outros indivíduos, e aí constitui então a presença de um surto. O isolamento, né, na fase, para a gente saber se é realmente esse agente etiológico, a desinfecção concorrente e a desinfecção terminal, né, há necessidade, e o tratamento com antibiótico-terapia, ele tem sido dispensado, que parece, né, os artigos mostram que não tem ação nenhuma a bactéria quando do presente, então, na luz intestinal. Então isso é um ponto bastante importante, tem sido muito discutido e, no entanto, a gente não tem observado muito essa prática nos hospitais, etc. Né? Tem alguns estudos mostrando que o uso do trimetroprima e suprametazol pode precipitar, então, algumas complicações, como a síndrome hemolítica urêmica. E aí, então, né, gente, um pouquinho rapidinho aí, me desculpe, né, mas é tanta coisa que a gente tem que falar e a gente acaba passando um pouquinho do tempo. E aí as referências para vocês. Tá? Obrigada por vocês terem acompanhado e eu estou aqui um minutinho para responder
Só souber, é claro, né, as possíveis questões que vocês têm para me fazer. Então o pessoal de Dr. Pedrinho pergunta como pasteurizar ovos, é isso? Aqui, acho que é a última pergunta. Eu tô abrindo aqui que o meu fechou. Ah, tá. Tô vendo agora aqui. Como pasteurizar ovos. Isso. Né? Como pasteurizar ovos. A pasteurização, ela de uma forma geral, a gente conhece um pouquinho melhor por leite, né? Porque a máquina de pasteurização, assim, bem a grosso modo, ela então constituída de 2 compartimentos, né? Onde o leite passa então numa área bastante com a temperatura bastante elevada, de 65 a 75 graus, e rapidamente ela passa por uma temperatura abaixo de 0 graus, menos 4 graus, e as bactérias de uma forma geral, elas tendem a morrer por causa do choque térmico, porque esse processo é bastante sutil, ele é bastante rápido, né? Então, na verdade, os ovos é uma máquina especial para esse tipo de alimento. Então, nós teríamos então a passagem dele, né? A passagem dele então nessa temperatura alta, uma máquina com uma esteira, né? E até vocês podem pesquisar isso na internet, que tem várias máquinas, né? Mas essa é uma das mais simples, em que o ovo passa então por uma temperatura, né? Através da esteira, numa incubadora, né, com a temperatura bastante elevada, e rapidamente ele passa então para a temperatura. É o mesmo sistema que vai mudar aí a forma de disponibilizar o alimento dentro dessa máquina, né? Mas o objetivo é o mesmo e a técnica é exatamente a mesma. O pessoal do Dr. Pedrinho também pergunta se a mastite passa ao ser humano pelo leite contaminado. É o que eu acabei de colocar, né? Então a mastite, ela pode ser causada por vários agentes etiológicos. Um deles é o Staphylococcus aureus, que nós acabamos de discutir, né? Mas nós não podemos deixar de colocar também que ele é um dos agentes etiológicos que causa mastite, mas nós temos aí um companheirinho dele, que é o Streptococcus, né? O Streptococcus, que também é um grande agente causador da mastite. Esses são os 2 principais. Né? Como é que ele passa? Ele, a hora da retirada da ordenha, né? Da hora da retirada do leite, o úbere deve estar inflamado, portanto com a presença, né? Com uma infecção local ali, né? Com a presença então de secreção purulenta, ou às vezes até pequena, que a gente não consegue enxergar, né? E na hora da retirada então desse leite, vem esse conteúdo, né? Purulento, às vezes sanguinolento inclusive, né? E esse conteúdo é o conteúdo que pode, então, conter, e na maioria das vezes contém, né? Se tem pus e se tem... Nós temos, com certeza, Staphylococcus, e ele vem, então, presente no leite. E se a gente não pasteurizar esse leite, né? Ele vem dentro do leite, se esse leite permanecer na temperatura ambiente, que é a temperatura que varia de 10 até 60 graus, né? O que acontece? Se ele permanecer mais que 2 horas nesse ambiente, essa quantidade de bactérias que veio, ou de Staphylococcus presente no leite, ela pode se multiplicar, né? E aí se tornar dose infectante, quer dizer, se multiplica, se torna milhares de bactérias, né? E aí se torna o que a gente chama de dose infectante. E aí a hora que a gente for ingerir esse leite, ou nos produtos que são derivados desse leite, né? A gente pode então contrair então esse agente etiológico, no caso Staphylococcus aureus. Certo. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a Sônia? A gente sugere também que vocês solicitem a teleconsultoria pelo portal do Telesaúde, sempre, né, que tiver uma dúvida, sempre que necessário, que a gente responde vocês por lá também. Bem, acho que é isso, o pessoal tá quietinho. Não tô vendo ninguém digitando, não sei se vocês já estão vendo, até saíram da sala. Mas a gente agradece, Sônia, pela tua palestra, pela tua participação mais uma vez, né? E vamos ver, o pessoal de Uruçanga, o pessoal de Dr. Pedrinho começou a digitar. Sabe que eu falei que eles estavam quietinhos? Aproveita. Começaram. Aproveite a disponibilidade. É claro. A professora particular aqui tem que aproveitar, né? No que eu puder orientar, né?
Dizendo que é muita informação ao mesmo tempo. Eu pensei nisso, né? E a gente trabalhou um pouquinho só, viu, gente? A gente trabalhou só alguns agentes etiológicos, né? A gente tem que trabalhar aí a cisticercose, a tenia cisticercose é bastante importante. A própria Escherichia coli, eu acho que vale a pena a gente discutir, aprofundar um pouquinho mais, porque ela tem uma relevância bastante importante. A questão também das diarreias em crianças, né? Que daí você viu que eu trabalhei um pouquinho aqui do tratamento, mas de uma forma geral, né? Então, em crianças e idosos, vale a pena a gente conversar, tirar uma horinha para a gente conversar, né? Porque as diarreias nas crianças são muito importantes. A diarreia é uma das causas, quando a gente tem agente etiológico muito importante nas crianças. Ela compete aí na mortalidade infantil, ela tem uma relevância muito importante na mortalidade infantil, né? Então eu acho que vale a pena em outro momento a gente discutir fazer um recorte então só em cima então da diarreia, né, em crianças, já que ela é grande responsável pela mortalidade infantil. O pessoal de Dr. Pedrinho pergunta se todas essas infecções, elas sempre são detectadas pelos exames de fezes e sangue. Gente, vamos fazer uns parênteses aí. Hoje nós não vimos, na verdade, infecção, né? Hoje nós vimos as intoxicações. E foi justamente a importância da nossa fala aqui no começo, né? Esses agentes etiológicos que nós discutimos hoje, todos eles causam intoxicação, ou seja, é a toxina produzida por eles que é responsável pelo quadro clínico, né? Mas, na verdade, eu fiz questão de falar isso novamente, porque de uma forma geral, nas gastroenterites, é sempre através da coprocultura, do exame do alimento ou do conteúdo do vômito, né? Mas a gente tem que saber o que a gente vai pesquisar, né? Se eu tenho uma salmonela, eu posso pesquisar a presença dela, né? Agora, se eu tenho a toxina, não necessariamente eu tenho que pesquisar a presença do agente etiológico. Muitas vezes eu não encontro o agente etiológico e aí eu tenho que fazer uma pesquisa da toxina, né? E não esquecer que a gente não fecha o diagnóstico só com... A gente não precisa 100% do diagnóstico laboratorial. Bom seria se a gente utilizasse, né? Mas o Ministério da Saúde aceita o diagnóstico epidemiológico, que seria então a presença de surtos, a presença dela na nossa região, né? E a sintomatologia, né? E a presença, então, as características de ter ingerido o alimento de uma fonte única, né? Que seria então um almoço, um jantar, né? Um lanche, qualquer coisa assim. Tá certo então, Sônia, muito obrigada pela participação mais uma vez. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pessoal do Dr. Pedrinho aí que fez bastante perguntas. Obrigada pela participação de vocês. A gente espera contar com a participação de vocês mais uma vez na semana que vem, então, nas webs. Isso mesmo, pessoal. Então, até a próxima e bom final de semana. Deixa eu falar mais uma coisinha claro, aí. Rapidamente, estou vendo aqui o seguinte. A pergunta é pelo exame de fezes e sangue. Aí eu pulei o sangue, gente. No caso dessas patologias, o importante são as fezes. O sangue não tem muita importância para nós, num primeiro momento. Por quê? Porque ela é uma doença que ela fica localizada no intestino, né? Ela fica localizada no intestino. Raras as vezes ela tem penetração nos vasos, né? Então ela fica localizada, né? E aí quando ela atravessa a barreira e vai para a circulação, aí é onde a gente tem as complicações, né? A gente tem as complicações. Então não é indicado para o serviço público a solicitação de exames de sangue, né? A coprocultura já é suficiente.